Você já acordou sentindo que o corpo está pesado antes mesmo do dia começar? Como se o cansaço não fosse só físico, mas algo mais profundo que atinge o coração, a mente e até o ambiente da sua casa. Muitas pessoas despertam todos os dias com dores que não sabem explicar, pensamentos acelerados, um aperto no peito ou uma sensação de que existe uma batalha invisível acontecendo. Às vezes não é só você, é a sua família, é o seu lar, é o clima espiritual ao redor. E se você chegou até aqui hoje, isso não foi coincidência. Este vídeo marca o início de um desafio de 7 dias de oração da manhã para cura, libertação e restauração. Um compromisso espiritual simples, mas poderoso. 7 dias em que você começa o dia alinhando sua vida com Deus antes que qualquer outra voz tente falar mais alto. Não é sobre repetir palavras, é sobre criar um ambiente espiritual diferente logo ao acordar. Há pessoas que tentaram de tudo para encontrar paz. Mudaram hábitos, buscaram ajuda, tentaram ignorar o que sentem. Mas existem lutas que não são vencidas apenas com força humana. Elas exigem direção espiritual. Durante esses 7 dias, você vai orar comigo todas as manhãs. E se você for fiel a esse propósito, verá mudanças acontecendo pouco a pouco. No corpo, na mente, no lar, nas decisões e na forma como você enfrenta o dia. Antes de continuarmos, faça algo simples, mas extremamente poderoso. Escreva agora nos comentários: eu creio no milagre. Isso não é apenas interação, é um posicionamento espiritual. É você dizendo que escolhe começar essa jornada com fé, mesmo que ainda não veja resultados. Permaneça comigo até o final desta oração, porque existe uma parte específica que muitas pessoas ignoram. E é justamente ela que destrava a libertação que estavam esperando há anos. Este não é apenas mais um vídeo de oração. É um convite para reorganizar suas manhãs, fortalecer seu espírito e permitir que Deus conduza seus dias desde o primeiro minuto. Se você sente que algo precisa mudar, se percebe que o cansaço tem sido maior do que deveria, se deseja acordar com mais paz, clareza e proteção, então este desafio é para você. Fique comigo. A partir daqui, começamos a colocar Deus no centro do seu dia. E quando isso acontece, nenhuma manhã permanece igual. Ao começar este novo dia, existe algo espiritual que precisa ser definido logo no início. Quem governa as próximas horas da sua vida? Muitas pessoas acordam já sendo dominadas por preocupações, lembranças do que deu errado ontem, dores no corpo ou pensamentos negativos que surgem sem convite. Mas a palavra nos ensina que o primeiro posicionamento muda todo o restante do dia. Por isso, esta parte da oração não é apenas um pedido, é uma entrega consciente. É quando você decide que não vai caminhar no automático, nem permitir que o medo, a ansiedade ou o cansaço ditem o ritmo do seu dia. Senhor Deus, neste início de manhã, eu coloco diante de Ti este novo dia que se abre. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa, eu reconheço: Tu és o Senhor do meu tempo, dos meus passos e do meu caminho. Eu não sei tudo o que este dia vai trazer. Não sei quais desafios surgirão, nem quais notícias podem aparecer. Mas eu sei quem vai comigo, e isso muda tudo. Entrega-se agora, Senhor, a minha mente. Muitos acordam já cansados, mesmo depois de dormir. Outros acordam com o corpo pesado, como se algo estivesse sugando suas forças. Outros ainda despertam com o coração apertado, sem conseguir explicar o motivo. Mas neste momento, eu coloco tudo isso diante de Ti. Que meus pensamentos sejam alinhados a Tua verdade. Que eu não seja governado pelo medo, nem pelas lembranças ruins do passado, nem pela ansiedade do futuro. Que hoje minha mente funcione com clareza, discernimento e paz. Entrega-se também o meu corpo. Se existe dor,
desconforto, fraqueza ou qualquer sinal de enfermidade, eu não ignoro, mas eu também não aceito como definitivo. Eu apresento diante de ti, porque tu és o Deus que sustenta, fortalece e restaura. Que o meu corpo responda à tua presença. Que haja energia renovada para enfrentar este dia. Senhor, consagro minhas decisões, pequenas escolhas e grandes escolhas, desde as palavras que eu vou usar até as atitudes que tomarei diante de situações difíceis. Livra-me de agir por impulso. Livra-me de responder com raiva. Livra-me de escolhas que geram arrependimento. Que hoje eu caminhe com sabedoria prática, aquela que vem do alto. Consagro também meus caminhos. Onde eu colocar os pés hoje, que a tua mão já tenha ido antes. Livra-me de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Livra-me de pessoas mal intencionadas. Livra-me de decisões precipitadas que parecem boas, mas trazem peso depois. Que este dia não seja marcado por confusão, mas por direção. Que não seja marcado por desgaste, mas por avanço. Que não seja dominado por problemas, mas pela certeza de que tu estás no controle. Se houver desafios, dá-me equilíbrio. Se houver pressões, dá-me firmeza. Se houver cansaço, dá-me força. Eu declaro que este dia começa debaixo da tua autoridade. Não começa no medo, não começa na ansiedade, não começa no desânimo, começa na presença de Deus. E ao fazer essa entrega logo pela manhã, eu descanso. Porque quando o dia está nas tuas mãos, o coração não precisa carregar o peso sozinho. Amém. Agora entramos em um nível mais profundo desta oração, porque não é apenas o corpo que precisa de cuidado. Muitas dores começam dentro, silenciosas, escondidas, acumuladas ao longo do tempo. Há feridas que não aparecem em exames, mas que pesam no peito todos os dias. Feridas causadas por palavras duras, perdas inesperadas, decepções repetidas, rejeições que marcaram a alma. Talvez você tenha acordado hoje sem saber explicar por que se sente cansado, mesmo depois de dormir. Ou porque a ansiedade insiste em aparecer logo cedo. Ou porque certas lembranças voltam sem aviso, trazendo um aperto no coração. Isso não é fraqueza, é um sinal de que a alma precisa de cura. A palavra de Deus é clara quando diz em Salmos 147:3: Ele sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isso significa que Deus não ignora o que acontece dentro de você. Ele não minimiza sua dor emocional. Ele não diz, isso é pouca coisa. Pelo contrário, ele se aproxima exatamente dessas áreas sensíveis para restaurar. Senhor, neste momento, nós apresentamos diante de ti cada ferida emocional escondida. Tudo aquilo que foi empurrado para dentro porque parecia não haver espaço para falar. Todo peso carregado em silêncio. Toda dor que tentou se transformar em endurecimento do coração. Onde houve rejeição, traz agora identidade restaurada. Onde houve abandono, traz segurança. Onde houve culpa, traz perdão e liberdade. Onde houve medo constante, traz paz. Muitas pessoas vivem presas não por cadeias visíveis, mas por lembranças mal resolvidas, por traumas antigos, por palavras que ainda ecoam na mente. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, essas prisões começam a perder força. A Bíblia declara em 2 Coríntios 3,17: Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se você está aqui agora, é porque o Espírito Santo está presente. Ele não apenas consola, ele liberta. Ele não apenas acalma, ele remove o que causa a dor. Senhor, quebra agora todo ciclo de ansiedade repetitiva. Silencia pensamentos acusadores. Desfaz toda a opressão emocional que tenta roubar a alegria logo no início do dia. Há pessoas que se acostumaram a funcionar no automático, mas por dentro estão exaustas. Hoje, Deus interrompe esse ciclo. Ele não te chamou para sobreviver, mas para viver com leveza, clareza e paz.
Em Isaías 61:1, está escrito que o Senhor veio libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso inclui opressões emocionais, espirituais e mentais. Por isso, agora, entregue conscientemente aquilo que tem pesado. Não tente explicar tudo, apenas entregue. Deus entende até o que você não consegue colocar em palavras. Senhor, entra agora nas áreas onde houve trauma, onde houve medo de confiar novamente, onde houve bloqueio emocional, onde houve desânimo constante. Nós declaramos que nenhuma prisão interior permanecerá, nenhuma ferida definirá o futuro, nenhuma dor do passado terá autoridade sobre este novo dia. A cura da alma começa quando a verdade de Deus substitui as mentiras que foram acreditadas por tanto tempo. E hoje, a verdade está sendo liberada. Você não está quebrado sem conserto. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Deus está agindo agora. E essa libertação interior prepara o caminho para algo ainda maior. Porque quando a alma começa a ser curada, o corpo responde. Quando a mente encontra descanso, a fé se fortalece. E quando o coração se alinha com Deus, portas começam a se abrir. Siga comigo. O processo não para aqui. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, uma pergunta esteja surgindo dentro de você. E agora? O que eu faço com tudo o que estou sentindo? Porque reconhecer a dor é importante. Entender o que está acontecendo dentro de você é necessário. Mas existe um momento em que a análise termina e a entrega começa. É exatamente aqui que essa oração entra. Até agora, falamos de cansaço que se acumulou, de feridas que não cicatrizaram, de pesos que você aprendeu a carregar sozinho, sozinha, porque parecia não haver outro jeito. Mas oração não é repetir frases bonitas. Oração é transferir o peso. É quando você para de tentar resolver tudo com a própria força e decide colocar o que está fora do lugar nas mãos de quem realmente pode tocar. Talvez você já tenha tentado ser forte demais. Talvez já tenha dito para si mesmo, vai passar. Depois eu resolvo. Não é tão grave. Mas o corpo sente, a mente registra e a alma cobra. É por isso que antes de entrarmos na oração mais profunda desta mensagem, eu preciso te conduzir a um lugar específico, o lugar da sinceridade total diante de Deus. Aqui não existe performance espiritual, não existe a obrigação de orar bonito, não existe cobrança para parecer firme quando por dentro você está cansado. Existe apenas um convite: pare de segurar o que está pesado demais. A Bíblia é clara quando diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é parte da ansiedade, não é a que sobra, é toda. Isso inclui o medo que você não conta para ninguém. Inclui a angústia que aparece sem aviso. Inclui o pensamento recorrente de que algo ruim pode acontecer. Inclui a culpa antiga, inclui o cansaço emocional que você sente logo ao acordar. A oração que vem a seguir não é para quem está bem. Ela é para quem chegou no limite de tentar controlar tudo. Por isso, antes de avançarmos, eu te convido a fazer algo simples, mas essencial. Desça a guarda. Você não precisa se proteger agora. Você não precisa explicar nada. Você não precisa justificar o que sente. A partir deste ponto, não é mais você tentando alcançar Deus. É Deus se aproximando de você. E essa transição é importante, porque muita gente tenta orar ainda no modo defesa, com frases prontas, com o coração fechado, com medo de tocar no que dói. Mas cura não acontece onde existe negação. Ela começa onde existe entrega. Então, enquanto você permanece aqui, faça apenas isso internamente. Reconheça o que está pesado e aceite que você não precisa carregar isso sozinho. Daqui a pouco, vamos entrar em uma oração direta, profunda e específica, não genérica,
não superficial, não apressada. Uma oração que toca corpo, mente e alma. Uma oração que não ignora o que você sente, mas também não te deixa preso nisso. Se até aqui algo fez sentido, permaneça. Se alguma frase te alcançou, permaneça. Se você sentiu que precisa desse momento, permaneça. Porque a oração que vem a seguir não é continuação. Ela é o ponto de virada. Feche seus olhos e vamos entrar na presença de Deus. Pai amado e eterno, neste novo dia, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, fé e total dependência. Não chegamos confiando em nossa própria força, mas no Teu amor, que se renova a cada manhã. O Senhor é o Deus que vê o oculto, que conhece o coração antes mesmo das palavras serem formadas. E hoje Tu nos chamas para começar este dia debaixo do Teu cuidado. Senhor, apresentamos agora cada vida que está unida nesta oração. Pessoas que acordaram com dores no corpo, com o coração pesado, com a mente cansada, com preocupações que parecem maiores do que elas conseguem carregar. Tu conheces cada sintoma físico, cada enfermidade, cada limitação que tenta roubar a alegria de viver. Por isso, Pai, nós clamamos pela cura física. Toca agora onde há dor persistente, onde exames apontaram diagnósticos difíceis, onde o cansaço se tornou constante. Que cada célula seja alcançada pelo Teu poder, que órgãos sejam restaurados, que inflamações cessem, que forças sejam renovadas. Tu és o médico dos médicos e nada está fora do Teu alcance. Mas, Senhor, nós sabemos que muitas dores não estão apenas no corpo. Existem feridas profundas na alma, marcas deixadas por palavras duras, perdas inesperadas, frustrações acumuladas, medos silenciosos. Por isso, pedimos também pela cura emocional. Visita agora o coração cansado, o espírito abatido, a mente sobrecarregada. Onde há ansiedade, traz calma. Onde há tristeza constante, traz consolo. Onde há confusão mental, traz clareza. Que a paz que excede todo entendimento comece a guardar pensamentos e sentimentos neste instante. Pai, clamamos também pela libertação espiritual. Se há opressões invisíveis, ciclos repetitivos, ataques à mente durante a noite, pensamentos negativos que se repetem ao amanhecer, nós pedimos que sejam quebrados agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda corrente invisível caia por terra. Que toda obra das trevas que tentou se infiltrar na vida, na casa ou na família seja desfeita. Onde havia perturbação, que venha luz. Onde havia peso espiritual, que venha leveza. Onde havia medo, que venha coragem. Senhor, cobre esta pessoa com o Teu sangue precioso. Coloca sobre ela o Teu escudo de proteção. Guarda a mente contra pensamentos de derrota. Guarda o coração contra sentimentos de culpa. Guarda o corpo contra todo ataque físico. Que ao sair de casa hoje, ela esteja protegida. Ao voltar, esteja guardada. Ao tomar decisões, esteja guiada. Que nenhum mal encontre espaço, que nenhuma palavra negativa prospere, que nenhuma armadilha escondida tenha poder. Pai amado, entregamos este dia completamente em Tuas mãos. Não sabemos o que nos espera, mas sabemos quem caminha conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá à frente, abrindo portas certas, fechando caminhos perigosos, desviando de pessoas mal intencionadas e trazendo encontros que vêm do céu. Que cada passo seja firmado na Tua vontade e cada decisão seja iluminada pela Tua sabedoria. Senhor, fortalece agora a fé de quem ora comigo. Que esta oração não seja apenas palavras, mas um marco espiritual neste novo dia. Que a pessoa que começou a manhã cansada sinta forças sendo renovadas. Que quem acordou sem esperança perceba que algo mudou por dentro. Que quem vinha carregando medo sinta segurança nascer no coração. Porque quando o Senhor entra, nada permanece igual.
Nós declaramos pela fé que este é um dia de cura, libertação e renovo. Que enfermidades não terão a última palavra, que a ansiedade não dominará, que o medo não governará, que a tristeza não permanecerá. A tua graça é maior, o teu poder é real e a tua presença já está agindo. Recebe, Pai, esta oração da manhã como entrega total. Recebe este dia, esta vida, esta casa, esta família, e que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer: foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que nos guardou, foi o Senhor que nos conduziu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, neste momento da oração, o foco se amplia. Não é apenas sobre o que Deus está fazendo em você, mas sobre aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque existem pessoas que você ama e que não estão conseguindo orar. Pessoas que estão cansadas demais, feridas demais, confusas demais para levantar a própria voz. E hoje, Deus te chama para interceder por elas. Comece agora trazendo à sua mente os nomes. Não precisa dizer em voz alta se não quiser, mas apresente diante de Deus. Interceda primeiro pela sua família, pelos filhos que estão distantes emocionalmente ou espiritualmente, pelo cônjuge que carrega preocupações em silêncio, pelos pais que envelhecem e precisam de força, pelos irmãos que enfrentam batalhas que ninguém vê. Senhor, alcança agora cada família representada nesta oração. Entra onde há tensão constante, silêncio pesado, discussões repetidas ou afastamento emocional. Traz reconciliação onde o orgulho separou. Traz cura onde palavras feriram. Traz unidade onde o inimigo tentou plantar divisão. Agora interceda pela sua casa e pelo ambiente onde você vive. Há lares que estão carregados de opressão, ansiedade, medo, noites mal dormidas. Senhor, visita cada cômodo, cada espaço, cada atmosfera. Que toda carga espiritual contrária seja removida. Que a paz volte a habitar onde havia inquietação constante. Interceda também pelas pessoas queridas, amigos, parentes, colegas, aqueles que enfrentam luto, depressão, crises financeiras, decisões difíceis. Deus sustenta quem está à beira de desistir, fortalece quem perdeu o rumo, ilumina caminhos que parecem confusos. Agora, traga diante do Senhor os enfermos, pessoas que convivem com dores crônicas, diagnósticos difíceis, tratamentos longos. Senhor, visita hospitais, casas, quartos silenciosos, onde a esperança anda frágil. Alcança quem está cansado de esperar uma resposta. Derrama força, consolo e intervenção onde a medicina já não consegue avançar. E por fim, interceda por aqueles que estão em guerra espiritual. Pessoas oprimidas por medo constante, ataques emocionais, pensamentos destrutivos, vícios, ciclos repetitivos. Senhor, quebra toda amarra invisível, rompe toda prisão espiritual, dissipa toda a opressão que tenta roubar a identidade, a paz e a fé. Neste momento, diga com fé, ainda que em silêncio: Senhor, alcança aqueles por quem estou orando agora, porque a intercessão move o céu. E Deus ouve quando alguém decide amar o outro em oração. Permaneça nesse lugar por alguns segundos, porque enquanto você intercede, Deus age. Agora é o momento de selar espiritualmente tudo o que foi orado. A oração prepara o terreno, mas a declaração ativa a autoridade. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara em fé, o céu responde. Por isso, não apenas ouça, declare junto, em voz alta ou no seu coração, com convicção. Declare assim: eu declaro que Deus está agindo na minha vida agora, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Eu declaro que toda obra iniciada pelo Senhor será completada, porque Ele não abandona aquilo que começa. Eu declaro que minha mente está sendo restaurada, pensamentos confusos estão sendo alinhados,
e a paz de Deus governa meu interior. Nenhuma ansiedade, nenhum medo, nenhuma opressão emocional terá domínio sobre mim. Eu declaro que meu corpo responde ao toque de Deus e toda enfermidade perde força diante do poder do Senhor que cura. O que foi afetado está sendo restaurado. O que estava enfraquecido está sendo fortalecido. Eu declaro que minha casa é território de paz. Onde havia tensão, entra a harmonia. Onde havia peso espiritual, entra a leveza. Onde havia conflito, Deus estabelece reconciliação. Eu declaro que minha família está guardada. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma palavra maligna terá efeito. Nenhuma influência contrária permanecerá. Eu declaro que sou livre de amarras invisíveis, livre do medo do futuro, livre da culpa do passado, livre da pressão que me fazia carregar pesos que não eram meus. Eu declaro que o Senhor vai à minha frente, abrindo portas certas e fechando caminhos perigosos. Decisões confusas estão sendo esclarecidas. Caminhos travados estão sendo destravados. Eu declaro que não estou sozinho, não estou sozinha. Deus me vê, Deus me sustenta, Deus cuida de mim nos detalhes que ninguém percebe. Eu declaro que minha fé está sendo fortalecida, mesmo nos dias difíceis. Não vivo pelo que sinto, vivo pelo que creio. E eu creio que Deus está no controle. Eu declaro que este é um novo tempo espiritual, um tempo de cura interior, um tempo de libertação emocional, um tempo de restauração profunda. Eu declaro que toda palavra contrária cai por terra, e apenas a palavra de Deus permanece sobre a minha vida. O que não vem do Senhor perde autoridade agora. Eu declaro que minha história não termina na dor, mas no testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória. O que hoje é clamor, amanhã será gratidão. Eu declaro que a paz de Deus guarda minha mente e meu coração, acima das circunstâncias. Essa paz não depende do ambiente, depende da presença de Deus em mim. Eu declaro que sou fortalecido por dentro, mesmo que por fora pareça cansado. Deus renova minhas forças como a águia e me levanta acima do medo. E por fim, eu declaro com fé: Deus está comigo. Deus cuida de mim. Deus já está agindo. Aquilo que foi declarado no mundo espiritual já começou a se manifestar. Nada será como antes, porque a fé foi ativada. Chegamos ao final desta oração, mas não ao fim do que Deus começou. O que aconteceu aqui não foi apenas um momento bonito, nem palavras bem organizadas. Foi um mover espiritual real, silencioso e profundo, acontecendo enquanto você permaneceu. Há coisas que o céu faz sem barulho, mas com efeito eterno. E esta é uma delas. Talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que sentiu. Talvez não tenha sido uma emoção forte, nem algo espetacular. Mas existe um sinal claro: o peso não é mais o mesmo. O coração está mais firme, a mente está mais clara, e a esperança, que parecia distante, voltou a respirar dentro de você. Isso é o Espírito Santo selando a obra. A palavra nos ensina que Deus não começa algo para abandonar no meio do caminho. Quando Ele toca, Ele continua. Quando Ele inicia um processo, Ele sustenta. E quando Ele cura de dentro para fora. Hoje você entrou aqui talvez cansado, sobrecarregado, lutando contra dores que ninguém via. Agora você sai posicionado, não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque você não está mais sozinho na batalha. Existe um selo espiritual sendo colocado agora sobre a sua vida. Um selo de paz no lugar da ansiedade. Um selo de força no lugar do cansaço. Um selo de esperança no lugar do medo. Receba isso em silêncio dentro do seu coração. Que a partir deste momento, sua mente seja guardada pela paz que excede todo entendimento. Seu coração não volte a carregar pesos que não são seus. Sua fé permaneça firme mesmo nos dias difíceis. E sua casa seja um ambiente de descanso, não de guerra.
Que aquilo que tentou te quebrar se transforme em maturidade. Que aquilo que te feriu não defina mais quem você é. Que aquilo que parecia atraso se torne preparação. Deus não desperdiça dor. Deus transforma dor em testemunho. E se em algum momento você sentir que o peso tenta voltar, volte para este lugar de oração. Volte para a presença. Volte para a palavra. Volte para a verdade que foi plantada hoje. Agora, antes de encerrar completamente, faça algo simples e poderoso. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé. Eu recebo e permaneço firme. Isso não é apenas engajamento. É posicionamento espiritual. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você fortalece sua fé. Se esta oração te ajudou, curta este vídeo. Isso faz com que mais pessoas que estão em silêncio, cansadas e precisando de cura interior sejam alcançadas. Você se torna um instrumento de Deus para tocar outras vidas. E se você sente que precisa continuar alimentando sua fé, inscreva-se no canal. Aqui não é um espaço de pressa, é um espaço de processo. Um lugar para quem quer caminhar com Deus de forma profunda, honesta e restauradora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Ele te conceda a paz. Não a paz que depende das circunstâncias, mas a paz que permanece mesmo quando tudo ainda está em construção. Você não saiu daqui igual. E o céu sabe disso. Siga em paz. Permaneça firme e lembre-se, Deus está cuidando de você mesmo quando você não percebe. Que o Deus Pai, fonte de toda a vida, te cubra com seu amor inabalável, te envolva com sua presença constante e te dê descanso mesmo em meio às lutas. Que você nunca se esqueça, você é visto, conhecido e amado por Deus em cada detalhe da sua história. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você. Graça que perdoa, que cura, que levanta e que restaura. Que o sacrifício de Cristo na cruz continue produzindo frutos na sua vida. Libertação onde havia prisões, cura onde havia dor, esperança onde havia cansaço. Que o nome de Jesus seja escudo, força e vitória em todos os seus caminhos. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que Ele console seu coração, alinhe seus pensamentos, fortaleça sua fé e te guie com sabedoria em cada decisão. Que a voz do Espírito seja mais alta que qualquer medo, dúvida ou acusação. Que Ele te conduza em paz, mesmo quando o caminho parecer incerto. Eu declaro que você sai deste momento guardado, renovado e fortalecido. Que sua mente seja protegida pela paz que excede todo entendimento. Que sua casa seja lugar de descanso, sua família seja cercada por proteção divina e seu coração seja firmado na verdade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te conceda paz. Vá em paz, caminhe em fé, viva debaixo da graça, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.